Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, aqui para o programa Alimento para a Alma, que estará hoje abordando o tema Influências Espirituais. Com muita alegria, entramos na sua casa, entramos no seu coração, com o desejo de levar a você informações da doutrina espírita a respeito de temas que são bastante atuais, porque dizem respeito àquilo que acontece conosco, aquilo que em nossas vidas ocorre e que muitas religiões, infelizmente, não explicam de maneira convincente ou de maneira clara. Por isso, estaremos hoje tratando desse assunto com um trabalhador da doutrina espírita, um convidado especial. Estou falando do nosso querido irmão Américo Luiz Sucena de Almeida, que está conosco aqui para falarmos deste tema, influências espirituais. Américo, sua saudação aos nossos telespectadores. Boa tarde, eu agradeço o convite para estarmos aqui no Alimento para a Alma. Estou à sua disposição. Um alimento para a alma que hoje coloca esta temática. Você que está em casa vai ver esta imagem. Aliás, é uma sequência de imagens. Começa com um indivíduo sentado em um boteco, um bar. Esses bares de qualquer cidade, em qualquer lugar do mundo. Você está vendo um homem com um olhar esgazeado, um olhar perdido, provavelmente enfrentando problemas, mágoas. Junto dele, um ser espiritual, de aparência nada agradável. Uma entidade que parece que está a envolvê-lo com seus braços, parece colocar esta influência de maneira intensa sobre ele. Isto significa o quê? Uma influência. Agora, na imagem seguinte, você já vai ver espíritos amigos, num plano já mais geral, se acercando para amparar não apenas o homem que está sentado, encarnado ali no bar. E à medida que essas entidades se aproximam, você pode ver que aquele espírito que estava envolvendo o bêbado se volta e aponta na direção daqueles que estavam ali, naquele ambiente. Espíritos amigos, visitando um local bastante difícil, como o de um bar. E então, na cena seguinte, você está observando a entidade que estava inicialmente atuando sobre o bêbado, agora está mais calma, sentada, enquanto um espírito amigo daqueles que havia chegado conversa com ela. Ao mesmo tempo, um outro espírito amigo também atende o bêbado, o que estava lá, inicialmente submetido aos poderes vibratórios desta entidade. Estas três sequências, ou essas três imagens, esta sequência, portanto, faz parte do livro Voltei, do irmão Jacó, de autoria espiritual do irmão Jacó, escrito através do médium Francisco Cândido Xavier. E nós a estamos usando para ilustrar este processo de influenciação do mundo espiritual. Você pode pensar assim, puxa vida, mas é que eu não frequento boteco, eu não vou nesses lugares. Meu negócio é só boate, meu negócio é só balada, boate de primeiro nível. Você vai ver então agora uma outra imagem. Uma festa, um baile. As pessoas estão bem vestidas, estão sentadas ali naquele ambiente. Na verdade é um ambiente assim não dos melhores também, porque as pessoas que estão lá, apesar de socialmente serem muito mais bem qualificadas do que o moço inicial do boteco, elas também interiormente são pessoas de vibração triste, infeliz. E aí você verá igualmente, não mais sobre a garrafa de cachaça, mas sobre uma garrafa de uísque,
de primeira qualidade. Variou o quê? Variou o ambiente, variou a roupa, variou a bebida, mas não variou a qualidade do espírito que está atuando sobre esse homem que aí, numa festa mais bem arrumada, de melhor condição social, se encontra lá com pensamentos ruins. Américo, este projeto Imagem que você organiza, que você dirige, que você idealizou e que nos está apresentando imagens como esta, tem muito a ensinar sobre a influenciação espiritual, a começar dessas imagens a que me referi e que o nosso telespectador está assistindo. Não é verdade, Américo? Sem dúvida. Só que lembrando que, apesar da iniciativa de ter desenhos para mostrar isso está em obras conhecidas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Portanto, isso está lá. O que fizemos foi simplesmente descobrir um desenhista que tem uma certa qualidade no traço, na elaboração do desenho, para facilitar o aprendizado e o entendimento dessas coisas. Porque, como nós não temos um acesso ao mundo espiritual, as imagens ajudam às vezes. Pode não ser exatamente desse jeito, mas é mais ou menos assim que acontece. Descrito por André Luiz, que estava do lado de lá, contando essa história, não é verdade? Nos domínios da mediunidade, o próprio André Luiz. No caso do Voltaire, o próprio Jacó. Isso. O ex-diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, que se ocultou através de um pseudônimo. Agora, dentro desta visão que nós estamos começando a trabalhar, nos lembramos do Livro dos Espíritos. A partir da pergunta 459, se não me engano, nós temos lá a influenciação oculta dos espíritos sobre os encarnados. E na nossa chamada, a nossa querida Solange Godoy perguntava a você que apesar de já saber que está sozinho em sua casa, você já se sentiu observado, sem saber por quem? Você que estava de bom humor, sem nenhum motivo, de repente ficou de mau humor, ou estava com vontade de chorar sem uma causa aparente? Essas influenciações acontecem desse modo, Américo? Mais do que a gente supõe, como diz a questão 459. Nós estamos cercados de espíritos, é claro, e nós atraímos esses espíritos. É por isso que o ambiente pode mudar de local, mas quando a intenção é semelhante, vai acontecer isso no boteco da esquina, mas pode acontecer também numa festa chique, porque nós atraímos os espíritos através de basicamente 4 iniciativas: o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço e o que eu sinto. É isso que atrai os espíritos. De natureza igual à qualidade daquilo que você está realizando. Isso. Portanto, se eu penso adequadamente, eu vou ter espíritos melhores ao nosso lado. E se não acontece isso, o contrário também é verdadeiro. Agora me responde uma pergunta que eu tenho certeza que o nosso telespectador também está se fazendo. Dentro dessa visão, Américo, aquele moço que estava no boteco, ele era um indivíduo que nunca tinha gostado de bebida e naquele dia, por causa da influência daquela entidade, estava ali bebendo? Ou é diferente do que muita gente pode pensar? Porque as pessoas podem pensar assim: ah, mas eu não quero fazer o mal e esse espírito feio que está aí me obriga a fazer. Como é isso? Esse assunto é mais vasto, mas vamos começar dizendo que os espíritos podem influir em nossa vida, mas quem decide da influência, aceita ou não a influência, somos nós, porque senão nós estaríamos correndo o risco de sermos dominados inteiramente pelo espírito. Isso pode até acontecer, essa possibilidade existe, mas depois de um processo longo de adaptação entre aquele que influencia e aquele que é influenciado, porque se aproximam, se afinam e se aceitam. Sim. Mas momentaneamente não há como ninguém influir na outra pessoa se ela não aceita. Eu vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, todos nós que temos uma certa intimidade com o computador recebemos e-mails